Em 5 de agosto de 2007, dezenas de mineiros entraram no enorme labirinto que era a mina de Crandall Canyon. Sem que eles soubessem, algo terrível estava prestes a acontecer no subsolo. E para muitos deles, aquela seria a última vez que veriam a luz do dia. Essa é a história deles. E como sempre, a descrição do espectador é recomendada. A cerca de 220 quilômetros ao sul de Salt Lake City, em Utah, encontra-se a Floresta Nacional Manti-La-Sal. Essa floresta é uma área de preservação com mais de 1 milhão de acres e inclui a segunda maior cadeia de montanhas do estado, que são as Montanhas La Sal. Bem no meio dela está a mina Crandall Canyon. Geralmente, os arredores de grandes minas como essa acabam se tornando bastante desenvolvidos. Mas essa área é bastante remota, apesar da existência da mina. A cidade mais próxima é Huntington, que abriga apenas cerca de 2.000 habitantes e fica a cerca de 16 quilômetros de distância da mina. A mineração no local começou em 1939, mas se intensificou apenas nos anos de 1980, quando as duas empresas proprietárias terceirizaram a mineração de carvão, e um total de 70 funcionários foram deslocados para a região. Nessa época, eles modernizaram a produção da mina com novos equipamentos e sistemas de transporte. Em 1991, a mina já produzia cerca de 1,5 milhão de toneladas de carvão por ano. Já no ano de 2007, a mina contava com centenas de corredores e com milhares de metros escavados. O trabalho era dividido em 2 turnos de 12 horas, e havia grupos de operários trabalhando durante as 24 horas do dia, 7 dias por semana. O trabalho do dia 5 de agosto de 2007 não era diferente de qualquer outro dia. A troca de equipes acontecia às 18 horas, e a equipe diurna era substituída pela equipe noturna. Os mecânicos de manutenção, como Jameson Ward e Tim Harper, porém, trabalhavam em horários ligeiramente deslocados, das 5 da manhã às 5 da tarde. Jameson entrou na mina naquele dia e foi até uma seção chamada Barreira Sul. Nessa área, os mineradores estavam extraindo o minério a cerca de 500 metros abaixo do solo. Ele se aproximou da equipe e perguntou se havia algum problema de manutenção que ele precisasse consertar. Eles contaram que no início do dia, uma peça crítica de uma das escavadeiras quebrou e precisava ser trocada. Jameson, então, voltou até o seu caminhão para pegar as ferramentas que precisava e foi até lá para trocar a peça. Além de colocar a máquina em operação novamente, a tarefa de Jameson para aquele turno era instalar alguns disjuntores. Os disjuntores servem para alimentar com energia elétrica as esteiras que transportam o minério extraído através da mina. O processo de mineração é algo extremamente complexo e envolve cálculos estruturais para evitar que o teto desmorone após ser perfurado. Uma das técnicas que podem ser usadas consiste em manter enormes pilares feitos do próprio minério original para manter a estrutura, com alguns metros de distância um do outro. A desvantagem de fazer desse modo é que os lucros serão reduzidos, já que uma parte da produção será deixada para trás, servindo de suporte. Mas enfim, quando deu 18 horas, o turno da noite assumiu o trabalho e 5 mineiros foram para a seção sul. Cerca de 2 horas depois, um enorme estrondo foi ouvido por todos os trabalhadores dentro da mina, junto com tremores de terra relativamente fortes. Por mais assustador que pareça, estrondos e tremores não são incomuns dentro de enormes minas como essa. Apesar disso, o tremor foi mais forte do que o usual
e isso despertou a atenção dos inspetores na seção sul. Após uma verificação, eles não encontraram nada fora do comum, então o trabalho continuou normalmente. Após terminar de consertar a escavadeira, Jameson ligou para Tim porque precisaria da ajuda dele na instalação dos disjuntores. Após desligar o telefone, enquanto Jameson ia ao encontro de Tim, um novo estrondo violento ecoou pelos túneis. Dessa vez, ele percebeu que o barulho vinha de algum lugar perto de onde ele estava. Então, mais uma vez o chão começou a tremer, mas dessa vez era ainda mais forte do que anteriormente. Ele entrou no caminhão e começou a dirigir ao encontro de seu colega, mas durante isso, uma rajada de vento desconcertante atingiu o caminhão com tanta força que fez Jameson perder o controle da direção. Ele parou e saiu para olhar em volta, e viu que a rota atrás dele havia desmoronado, bloqueando a passagem completamente. Ao ver aquela cena, ele correu até o telefone mais próximo. Assim que Tim atendeu, Jameson perguntou se ele havia escutado o estrondo, e ficou surpreso ao saber que a mesma onda de choque que quase o jogou contra a parede também chegou até a localização de Tim, junto com detritos e pequenas pedras. Os inspetores dentro da mina ainda estavam tentando entender o que havia causado tudo aquilo, e as tentativas de contatar o engenheiro dentro da mina não tiveram sucesso, o que poderia indicar que as linhas telefônicas haviam sido danificadas, ou até mesmo algo pior. Enquanto isso acontecia, Jameson conseguiu chegar até o túnel onde Tim estava. Ele embarcou no caminhão e ambos se dirigiram pelos túneis à procura dos outros trabalhadores. Eles alcançaram a seção oeste, onde ficava a entrada dos túneis transversais. Os mineiros restantes estavam trabalhando nos túneis 140 e 141, mas quando chegaram no túnel 113, enormes pedaços de carvão estavam bloqueando o caminho, mantendo todos os trabalhadores presos nos túneis adiante. Próximo deles havia um telefone, e a única coisa que puderam pensar em fazer era pegar o telefone para contatar o superintendente da mina e informá-lo sobre a situação. Uma hora depois daquela ligação, as equipes de resgate da mineradora e os responsáveis do setor de segurança estavam chegando na entrada da mina. Eles planejaram o que seria feito para conter os danos, se baseando nas informações passadas por Tim. O plano foi traçado. Eles tentariam alcançar os funcionários presos na mina utilizando dois ângulos. Um ângulo horizontal, buscando passar pelos túneis bloqueados, e outro ângulo vertical, perfurando a montanha de cima para baixo. A perfuração vertical não seria capaz de remover os funcionários de dentro da mina em segurança, mas pelo menos serviria para fornecer ar fresco e mantimentos a eles. Embora possa parecer que as equipes que limpavam as passagens horizontais seriam capazes de alcançar os homens presos lá dentro antes de a montanha ser perfurada, o fato é que isso pode ser algo extremamente demorado, já que remover os destroços significa colocar as equipes de resgate em um ambiente instável e um sério risco de vida. Naquele momento, ainda não estava claro o quanto da mina havia sido danificada estruturalmente, e seria preciso reforçar os túneis ao longo do caminho para garantir que não desabassem novamente. As primeiras estimativas apontavam que levaria 7 dias até que o poço vertical na montanha alcançasse o local onde os trabalhadores supostamente estavam. Então, até mesmo a preocupação era grande de que eles não teriam água, comida e nem mesmo oxigênio suficiente para garantir sua sobrevivência até lá. O colapso havia danificado a maior parte da estrutura de comunicação, então eles nem ao menos tinham certeza de que havia mais sobreviventes após os desmoronamentos.
Na manhã do dia 7, novos tremores de terra foram sentidos e os esforços de resgate precisaram ser adiados. Uma conferência de imprensa foi realizada por autoridades da mina. Em sua declaração inicial, o proprietário foi inflexível de que o colapso foi causado por um terremoto e que os mineiros teriam suprimentos e ar o suficiente para durar algumas semanas. Mas parte da imprensa e das autoridades pensavam o oposto. Eles acreditavam que os mineiros não tinham tanto ar respirável quanto ele estava declarando. Quando Jameson e Tim avaliaram as linhas de renovação de ar, eles perceberam que a maioria delas havia sido completamente destruída. Essas linhas são cruciais para eliminar os perigos do acúmulo de monóxido e dióxido de carbono dentro das minas. Isso significa que não havia como determinar quanto ar lá dentro estava contaminado com esses gases. Os cientistas também apontavam que, ao contrário do que foi dito pelos proprietários da mina, o terremoto sentido havia sido causado pela própria mina e não por causas naturais. A leitura dos sismógrafos indicavam assinaturas distintas daquelas captadas por terremotos naturais. De qualquer forma, de volta para dentro da mina, o esforço para alcançar os mineiros horizontalmente recomeçou. E no final de 9 de agosto, um segundo furo vertical de 30 centímetros de largura foi iniciado. A circunferência menor desse segundo furo se dava porque assim eles alcançariam o espaço onde os mineiros estavam mais rápido do que a primeira tentativa. Cada hora que se passava, ficava mais crucial que eles conseguissem estabelecer comunicação e realizar as leituras da qualidade do ar lá embaixo. No dia 10, a broca alcançou as passagens da mina, após perfurar cerca de 550 metros pela montanha. Esse foi o primeiro momento de esperança desde que os mineiros ficaram presos na manhã de 6 de agosto, mas infelizmente não durou muito. A tentativa de comunicação com os mineiros não obteve sucesso, e as leituras da qualidade do ar apontavam uma concentração de apenas 7% de oxigênio. Para se ter uma ideia, o ar atmosférico contém cerca de 21% de oxigênio. Lugares onde essa porcentagem cai abaixo dos 15% já são considerados prejudiciais para a saúde. Quando a notícia foi anunciada em outra coletiva de imprensa mais tarde naquele dia, o proprietário mais uma vez minimizou a importância das leituras. Ele alegou que era apenas indicativo da concentração de oxigênio no próprio furo e não necessariamente dentro de toda a mina. Nesse momento, sua tentativa de livrar a empresa de qualquer culpa pelo acidente já estavam evidentes. E ele passou a criticar o esforço para alcançar os mineiros, dizendo que o progresso das equipes eram muito lentos. Porém, as equipes precisavam trabalhar com bastante cuidado, porque se eles fossem mais rápido, também estariam colocando suas vidas em perigo. Eles precisavam instalar suportes por todo o caminho, conforme escavavam os túneis que haviam desabado. Uma semana se passou e os tremores continuaram a acontecer na mina, sendo um deles tão forte que chegou a soterrar com carvão uma das escavadeiras que atuavam no resgate. A situação foi tão intensa que depois desse dia, 12 socorristas pediram para serem dispensados do serviço. Os oficiais encarregados da operação faziam o possível para manter o ânimo da equipe elevado, mas sabiam que conforme eles adentravam pelos túneis, mais perigoso era. E infelizmente eles não faziam ideia, mas conforme os escombros eram removidos, o teto das passagens perdia parte da integridade que ainda restava, já que os próprios escombros ajudavam a suportar o peso dos enormes blocos de carvão acima. Isso significava que à medida que os escombros eram removidos, eles estavam, na verdade, contribuindo para a instabilidade da mina.
Logo, aqueles que continuavam em sua busca para resgatar os trabalhadores presos estavam prestes a sofrer as consequências disso. No dia 16 de agosto, os pilares que sustentavam os túneis 1 e 2 cederam repentinamente, e pedaços de carvão explodiram em todas as direções como os estilhaços de uma granada. Quando isso aconteceu, toda a área foi atingida, incluindo os socorristas. A explosão de carvão tirou a vida de mais 2 monitores e um inspetor, e outros 6 sofreram ferimentos graves, mas sem risco de vida. Na entrevista coletiva daquela noite, o proprietário anunciou que a sua empresa entrou com um pedido no governo federal para selar aquela mina para sempre. Em sua própria avaliação preliminar do que causou os 2 trágicos acidentes, ele disse aos repórteres que a empresa cumpria todos os requisitos de segurança e a culpa daquilo era da própria montanha, porque, supostamente, era maligna. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, no entanto, não compartilhou dessa opinião. Uma investigação sobre ambos os acidentes foi iniciada, e o relatório final que foi emitido encontrou várias causas, incluindo algumas causadas por negligência corporativa. Segundo as investigações, isso foi o que causou o desabamento da mina de carvão. Em 6 de agosto, a escavação na seção sul foi tão significativa que elevou a carga em cerca de 885 metros de pilares de carvão, até o ponto de falha estrutural. Os pilares provavelmente foram demolindo em efeito cascata. Acredita-se que todos os 6 funcionários na seção faleceram instantaneamente, provavelmente antes de saberem o que estava acontecendo. Se alguém sobreviveu ao desabamento inicial, provavelmente não tiveram muito tempo de vida, por conta do ar saturado com pó de carvão. A causa raiz da tragédia, no entanto, foi rastreada até a análise de engenharia feita por uma empresa terceirizada. Durante a investigação, determinaram que todas as recomendações feitas nessa análise eram extremamente falhas. Infelizmente, a partir dessa análise incorreta, o plano de contenção do teto, elaborado pelo operador da mina, considerou dimensões erradas dos pilares e todo o projeto de engenharia da mina estava incorreto. De fato, os primeiros tremores de terra registrados já eram sinais do desastre eminente. Portanto, os operadores da mina deveriam ter encarado isso como sinais da instabilidade crescente, segundo o relatório. Em vez disso, eles continuaram a minerar o carvão em condições que estavam se tornando cada vez menos seguras. Mas entre todas as infrações cometidas pela empresa, a mais evidente foi que a empresa não informou as autoridades sobre os primeiros tremores. Eles até minimizaram a intensidade de um deles quando foram registrados. Por causa disso, eles não tiveram a oportunidade de investigar esses incidentes. E se a agência tivesse sido notificada antes, poderia ter evitado que a tragédia de agosto acontecesse. Quanto ao incidente de 16 de agosto, a remoção de carvão compactado e colapsado, no esforço de alcançar os mineiros, causou cada vez mais instabilidade e um ambiente já inseguro. A pressão do peso do carvão nos pilares insuficientes continuou a crescer nos pilares entre as entradas 1 e 2, até que não conseguiram mais suportar a carga e cederam. No final, o relatório listou 9 infrações cometidas pela mineradora que levaram ao incidente, e uma pela empresa de engenharia. Foram aplicadas as multas mais altas possíveis contra a empresa de mineração, totalizando mais de $1,5 milhão.
A empresa de engenharia também foi condenada ao pagamento de $220 mil em multas. Não está claro se os donos da mineradora tiveram que pagar diretamente alguma quantia ou se apenas o capital da empresa foi impactado, uma vez que o relatório final não apontou culpabilidade específica deles. Tragicamente, os esforços de resgate foram cancelados em 1º de setembro. E após 2 meses da tragédia, a mina Crandall Canyon teve suas entradas seladas com tijolos, deixando os corpos dos 6 mineradores presos lá dentro, na esperança de algum dia serem recuperados. Até 2024, não houve mais tentativas de recuperar os corpos deixados na passagem sul da mina. O estado da Geórgia é o lar de centenas de sistemas de cavernas, e cada uma dessas cavernas é uma paisagem única. No total, mais de 513 cavernas foram esculpidas no calcário pela erosão das chuvas através de milhares de anos. Explorar algumas delas é um verdadeiro desafio, como por exemplo a caverna Ellison, que tem 2 grandes cachoeiras dentro. A Cachoeira Fantástica, que tem impressionantes 178 metros de queda d'água, e a Cachoeira Incrível, que tem 134 metros. Por outro lado, algumas cavernas são muito mais acessíveis e adequadas para espeleólogos iniciantes, que procuram por suas primeiras expedições no subsolo. Uma das mais acessíveis e populares se chama Caverna da Cachoeira de Howard. Parte de sua popularidade se dá por sua entrada estar a poucos metros de uma estrada. Ela também tem uma pequena queda d'água em sua entrada, mas não é por isso que ela ganhou esse nome. O nome foi dado porque as formações geológicas dentro dela lembram bastante uma cachoeira. Atualmente, existem portões de ferro que protegem sua entrada. Se você acompanha os meus vídeos há muito tempo, já deve estar imaginando que essa caverna possui algo escondido dentro dela, que colocaria a vida das pessoas desavisadas em perigo. Mas, na verdade, esses portões foram instalados apenas para proteger um patrimônio arqueológico que existe em seu interior. Pinturas e escritas rupestres foram descobertas em seus túneis. No passado, povos da etnia Cherokee habitavam a região, e as pinturas retratam algo que parece ser 3 Cherokees sendo capturados lá. Apesar da sua entrada ser um túnel apertado e claustrofóbico, o resto das seções são bastante amplas e relativamente fáceis de explorar. Isso fez com que as seções ficassem cobertas por grafites, e a decisão de instalar um portão foi tomada. Ainda que os visitantes não conseguissem visitar as pinturas rupestres, uma enorme área de quase 2.500 metros da caverna permaneceu acessível para os visitantes do local. Uma das salas é conhecida como a Sala das Esculturas, onde as pessoas usam a argila do chão para fazer esculturas e desenhos com ela. A sala também é o lar para dezenas de aranhas e morcegos, mas a maioria das pessoas acham isso ainda mais interessante do que assustador. A maior parte da caverna é um ótimo lugar para se visitar, mas nem tudo na caverna é tão legal. Uma das câmaras é conhecida como a Sala do Desastre, porque em 1966, um grupo de 9 escoteiros que haviam se formado semanas antes decidiu realizar um passeio na caverna. Eles estavam acostumados com passeios ao ar livre, mas dessa vez queriam um desafio real. Às 6 horas da manhã, os líderes Phil Hollow e Mike Moss estavam passando as instruções finais ao resto dos garotos. Eles haviam se preparado bem e estavam portando roupas quentes, bastante comida e mais água do que eles iriam precisar. Eles até brincaram, dizendo que teriam água o suficiente para passarem uma semana dentro da caverna. Eles chegaram à entrada da caverna por volta das 9 horas. Durante a primavera, a entrada fica bastante lamacenta, mas eles conseguiram atravessar pela entrada apertada, se limpar com a água excedente e seguir para a exploração dos túneis. Naquela época, as luzes de carboneto eram mais populares do que as luzes elétricas que temos hoje em dia, por serem mais baratas, durarem mais e serem menos frágeis.
Por volta do meio-dia, eles alcançaram um pequeno poço, não muito longe da entrada. O poço formava alguns degraus até o final, a menos de 2 metros, facilitando a subida sem o auxílio de cordas. Quando metade deles já havia subido para o outro lado, Mike viu algo que ele descreveu como uma chama subindo do chão da caverna pelas paredes. Isso foi seguido por uma explosão que derrubou Mike e o resto do grupo no chão. Em um instante, todas as luzes que eles tinham se apagaram, e Mike levou 15 minutos rastejando pela escuridão completa, até avistar a luz do dia e finalmente sair da caverna. Ele rapidamente chamou os serviços de emergência. Em algumas horas, dezenas de socorristas desceram pela caverna procurando resgatar os escoteiros restantes. Eles rapidamente resgataram 6 dos meninos, incluindo um que estava bastante ferido. Aparentemente, suas lanternas haviam causado aquela explosão e ele havia sofrido queimaduras. Uma ambulância veio buscá-lo e ele precisou ser tratado para graves queimaduras nas pernas e no rosto. Ainda dentro da caverna, Phil ainda estava próximo da saliência onde eles estavam subindo. Ele tentou sair de lá por conta própria, mas sempre que tentava sair, acabava sentindo tonturas ao descer. Os socorristas ainda tentavam encontrar os garotos restantes, mas quanto mais eles avançavam pelos túneis, mais forte era o cheiro de gasolina. Ninguém tinha ideia de onde o cheiro vinha, mas em certo ponto o cheiro ficou forte demais. Eles foram obrigados a voltar para a entrada da caverna, e pouco antes de chegarem do lado de fora, alguns deles desmaiaram. Por sorte, os socorristas que estavam do lado de fora viram aquilo e correram para retirá-los de lá e levá-los ao hospital. Infelizmente, apenas 2 deles sobreviveram. A parte mais perigosa nisso não foi a explosão em si, mas a quantidade de monóxido de carbono deixada entre a entrada da caverna e a passagem onde os garotos restantes estavam presos. Eles rezavam para que os garotos estivessem em um trecho onde o ar não estivesse contaminado. Algumas horas se passaram e naquela noite, o sargento Leroy Coswell conseguiu atravessar a caverna usando equipamentos de respiração. Felizmente, ele encontrou os garotos restantes e eles ainda estavam vivos. Ele não podia retornar com eles naquele momento devido à nuvem de ar tóxica. Então ele gritou para que os meninos ficassem parados e não entrassem em pânico, porque o socorro estava a caminho. Eles precisariam de tanques de ar maiores para conseguirem atravessar a nuvem e avançar até os garotos. Além disso, precisavam levar tanques adicionais para os próprios garotos poderem saírem de lá sem o risco de ficarem intoxicados. Finalmente, às 22 horas, Leroy e outros socorristas atravessaram a escuridão e alcançaram os garotos. Eles vestiram as máscaras neles e conduziram os garotos pelos túneis até a saída. Quando deixaram a caverna, um dos socorristas gritou para a multidão que os 3 garotos restantes estavam vivos. Mas, tragicamente, Phil não era um deles. Suas tentativas de sair por conta própria e atravessar a nuvem tóxica antes do socorro ser acionado acabaram selando seu destino dentro da caverna. Durante as investigações, as autoridades tentavam descobrir o que havia causado a explosão. Eles chegaram a especular que a formação de algum tipo de fungo havia causado um acúmulo de gás tóxico na caverna. Foi apenas anos depois que descobriram o real motivo da explosão e do cheiro que eles sentiram naquele dia. Na superfície, próximo aos túneis, havia um posto de combustível, e o reservatório de gasolina desse posto estava com uma fratura no seu fundo. Com o tempo, a gasolina que vazava pelo solo fez o seu caminho até os túneis da caverna, onde evaporava e formava o vapor de gasolina. E foi esse vapor que se inflamou ao ser aquecido pelas luzes de carboneto, causando a explosão. Em maio de 1993, Nevin Davis visitou seu amigo em Burnsville, Virgínia. Junto com mais um amigo,
os três estavam limpando as raízes e galhos que cresceram ao redor de algumas pedras na propriedade do amigo. Após uma tarde de trabalho, eles notaram que aquilo não eram apenas pedras empilhadas, mas sim uma fenda que acabaria sendo a entrada de uma caverna. Eles não acreditavam que estava lá por todos esses anos sem ninguém ter descoberto a sua existência antes. Eles já haviam participado de explorações antes, e agora tinham uma nova caverna para desbravar e mapear bem no seu quintal. Nos próximos meses, os três amigos passaram os finais de semana limpando a área e removendo pedras até mapearem um total de 3 quilômetros de túneis. Em um desses dias de exploração, Nevin e outros 4 amigos, Tommy, Ben, Mike Arts e Mike Fico, entraram para continuar o mapeamento da nova caverna. O plano era acampar dentro da caverna ao longo de 2 dias e retornar para a superfície na tarde do 3º dia. Com cerca de 43 metros abaixo do solo, a caverna não era a maior e nem a mais profunda do mundo, mas ainda assim eram túneis que nunca antes haviam sido explorados por ninguém. Visitar o local era como estar em um mundo alienígena, onde o dia e a noite são iguais e o passar das horas simplesmente não existe. Até aquele ponto, eles já haviam mapeado cerca de 5 quilômetros de túneis e câmaras. A caverna era desafiadora o bastante para que eles decidissem instalar portões de ferro na entrada, como forma de manter visitantes inexperientes afastados por segurança. Sua expedição no final de semana estava ocorrendo como planejado, mas no segundo dia, algo aconteceu do lado de fora que não estava no plano deles. Eles não tinham ideia, mas começou a chover fortemente do lado de fora. As coisas ficaram tão ruins que logo as fendas na parede começaram a infiltrar com água. E lama, junto com pedras, começaram a deslizar pelos túneis principais. A pior parte era que toda essa lama e pedras bloquearam a passagem principal e ainda por cima, um riacho começou a se formar e a inundar a área entre o acampamento deles e a saída. Tudo isso acontecia na tarde de sábado, enquanto os amigos ainda estavam nas seções mais profundas, fazendo o mapeamento de novas áreas. Isso significa que eles não sabiam, já que na parte mais profunda ainda não havia sinais de nenhuma inundação. Quando terminaram o trabalho do dia, eles decidiram voltar para o acampamento e descansarem para o dia seguinte. Mas quando se aproximavam, aquilo que parecia ter sido mais um dia de sucesso em mapear os túneis, agora estava se transformando em uma catástrofe iminente. Eles descobriram que o túnel principal agora estava bloqueado pelo fluxo de água, deixando apenas alguns centímetros entre a superfície da água e o teto da caverna. Eles também não tinham ideia se a bolsa de ar atravessava pelo túnel ou se ele submergia na água mais adiante. Se fossem espeleólogos avançados, esse seria o momento que eles perceberiam o perigo que estavam correndo. Mas eles eram amadores naquilo e ainda mantinham uma calma quase ingênua. Eles ainda tinham comida, água, roupas grossas e sacos de dormir. Então pensaram que tudo o que precisariam fazer era esperar até que a água se dissipasse. Então, eles aguardaram por 2 dias, e ainda assim, o nível da água não havia se alterado. Nessa hora, uma leve preocupação se instalou no grupo. Depois de discutir os planos, eles decidiram que os 2 menores do grupo tentariam atravessar o fluxo e alcançar o outro lado. Para fazer isso, eles precisariam se colocar em uma posição muito arriscada. Cada um deles precisaria atravessar a água de barriga para cima, apenas com o rosto do lado de fora, a centímetros do teto. Tudo isso enquanto usavam as paredes para se puxarem através da água. Em alguns momentos, eles ficaram com o rosto completamente submerso. Mesmo assim, os 2 amigos conseguiram atravessar o trecho inundado e alcançar a saída do outro lado. Em poucas horas, eles deixaram a caverna e acionaram os serviços de emergência. Mais tarde, naquele dia, amigos e equipes de socorro estavam na entrada da caverna, planejando como o resgate seria feito.
Eles precisavam remover a lama e as pedras do caminho, e isso precisava ser feito, basicamente, usando as próprias mãos. Enquanto isso era feito, os dois amigos que deixaram a caverna decidiram atravessar de volta, levando mais suprimentos e informações para os amigos sobre o que acontecia lá fora. Durante isso, eles imediatamente notaram que o caminho de saída havia sido muito mais fácil do que o caminho de entrada. O fluxo da água estava atingindo eles diretamente, e o esforço para atravessar precisava ser muito maior. Durante as próximas 6 horas, o caminho foi sendo aberto o suficiente para permitir que o resto do grupo tentasse atravessar. Apesar do nível da água ter sido reduzido, cada um deles ainda precisou fazer o caminho se arrastando com a barriga para cima, igual aos dois amigos haviam feito antes. Às 18 horas daquele dia, todos os 5 amigos estavam sãos e salvos do lado de fora da caverna. Enquanto isso, a mídia estava reunida do lado de fora da caverna, esperando para ouvir os relatos dos amigos em primeira mão. Mas todos eles se recusaram a dar entrevista, e ao invés disso, eles se dirigiram para a fazenda de Nevin, como se quisessem fugir da atenção. Alguns dos voluntários que concederam entrevistas disseram que os amigos ficaram constrangidos com toda a situação. Por outro lado, alguns espeleólogos mais experientes disseram que a operação de resgate foi um exagero, e se eles tivessem esperado o suficiente, com certeza teriam conseguido sair de lá sem grandes complicações. Mas se você é inscrito no meu canal, já sabe que histórias como essa nem sempre terminam tão bem. William e James eram amigos inseparáveis desde o colégio. Quando eram mais novos, ambos participavam do clube de escoteiros da sua cidade. Uma das atividades que o clube promovia eram expedições a cavernas de fácil acesso, onde eram ensinados os princípios básicos de sobrevivência e espeleologia. Uma década mais tarde, os amigos decidiram relembrar essas aventuras durante um feriado prolongado. Por acaso, eles haviam conhecido uma caverna onde nunca estiveram antes, no sul de Kentucky, chamada Buzzard Roost Cave, que em português significa algo como Caverna do Ninho do Urubu. A caverna fica em uma área privada, chamada de Cave City. Ela tem esse nome por abrigar quase 650 quilômetros de cavernas e túneis mapeados, sendo atualmente o mais longo sistema de cavernas do mundo. As visitas a essas cavernas têm um total de 21 roteiros diferentes, mas a Caverna do Ninho parecia a melhor escolha para eles. Isso porque o pacote de visitas vendido prometia uma visita a pontos da caverna onde ela estava preservada em seu estado natural. Então, em maio de 1993, William, James e mais um amigo chamado Kevin prepararam seus equipamentos e dirigiram de Chicago até Kentucky. Eles planejaram acampar pela região de Cave City e depois encerrar a viagem com um passeio pela Caverna do Ninho naquele domingo. Apesar dos 3 amigos já terem algum conhecimento sobre cavernas, aquela seria sua primeira experiência real de espeleologia, e eles estavam animados para aquilo. Quando chegaram na caverna naquela manhã, David, que seria o guia deles, já estava esperando. Antes de começar, David entregou para eles os papéis que eles precisavam preencher com antecedência. Depois disso, David ofereceu para eles um passeio mais histórico na caverna, visitando algumas câmaras maiores e mais fáceis de serem acessadas, antes de partirem para os túneis mais selvagens e estreitos. Isso serviria para o grupo se acostumar com o interior primeiro, antes de tomar o caminho mais longo e cansativo. Entretanto, ao ver a entrada estreita da caverna, Kevin não estava se sentindo animado e decidiu que não faria aquele passeio com os amigos. William e James não queriam deixar seu amigo para trás, mas eles já haviam contratado o guia, e Kevin insistiu para que eles fossem sem ele. Então, no final da manhã, William, James e um pequeno grupo de turistas fizeram um passeio histórico pela parte mais fácil da caverna.
Depois dessa visita, o grupo retornou para fora, e quando eram 16 horas, eles se reuniram novamente para começar o passeio com David. E depois de entregar 2 lanternas para cada um deles, David perguntou se todos estavam prontos e começaram a entrar. O passeio selvagem já começava com um túnel muito estreito, que imediatamente se tornou um problema para William. Com 1,80 m de altura, estava ficando cada vez mais difícil para ele atravessar, ao ponto de ficar preso em algumas partes. De fato, ele até pensou em desistir depois disso, mas de qualquer maneira, ele precisaria atravessar para o outro lado antes mesmo de poder retornar. Mas depois desse túnel, a caverna se alargava novamente, então ele decidiu continuar com o grupo. Durante o caminho, o grupo precisou descer por vários poços verticais. Normalmente, esse tipo de descida é feito utilizando cordas fixas com um arnês de segurança. Mas a caverna do ninho contava com escadas fixas, feitas de corda, e o grupo teria que usá-las para atravessar. A primeira escada descia um total de 9 metros, e a segunda tinha cerca de 6 metros de altura. Dentre as duas, a segunda era a mais difícil, por estar encostada em rochas salientes, dificultando que eles pisassem com segurança nos degraus. Porém, todos do grupo conseguiram descer sem problemas, e alguns minutos depois eles haviam chegado na câmara onde acabava o roteiro do passeio. Antes de darem meia volta e sair da caverna, David permitiu que eles se separassem para explorar um pouco antes de começarem a retornar. Quando olhou para seu relógio, David percebeu que eles estavam muito atrasados. Ele reuniu o grupo e disse a eles que precisaria sair para ligar para o proprietário e avisar que o grupo se atrasaria. Ele disse ao grupo que poderiam ficar explorando por mais alguns minutos, antes de voltarem à superfície pelo mesmo caminho que fizeram para descer. Se não voltassem no máximo em meia hora, David disse que voltaria para buscá-los. Nessa hora, todos os 6 ficaram surpresos por serem deixados sozinhos na caverna e observaram incrédulos enquanto David subia para sair de lá. Mas ainda assim, eles decidiram seguir a sugestão de David e continuaram olhando em volta por um tempo, antes de concordarem em sair dali. James foi escolhido para ser o âncora do grupo, e seu trabalho era segurar a parte inferior da escada e mantê-la estável até que todos tivessem subido. O penúltimo a subir seria William, que ainda estava um pouco nervoso por sua experiência de ter ficado preso no túnel de entrada. Quando chegou a sua vez, ele tentou subir pelas escadas, mas não foi muito longe antes de ter que descer e tentar de novo. Ele era o mais alto e o mais pesado do grupo, e ficou claro para todos que ele estava com muita dificuldade em subir os degraus feitos de corda. Na sua terceira tentativa, ele estava quase no final da escada, e todos pensavam que dessa vez ele conseguiria. Mas, logo antes de alcançar o topo, James pisou em falso no degrau e se desequilibrou. Ao escorregar, ele caiu da escada, bateu em uma pedra saliente e atingiu o chão com um impacto tremendo, direto na parte de trás de sua cabeça. Depois disso, James correu até o seu amigo e percebeu que ele sangrava intensamente, mas ficou surpreso ao encontrá-lo consciente e ainda por cima insistindo que ele estava bem. Incrivelmente, William limpou seu ferimento e insistiu para que eles continuassem seguindo para fora da caverna. Dessa vez, ele conseguiu subir as 2 escadas, tomando mais cuidado e sendo ajudado pelos outros membros do grupo. Enquanto isso, 2 membros do grupo correram para sair na frente e avisar David sobre o ocorrido e pedir ajuda. David retornou com eles para a caverna, mas não avisou os serviços de emergência e nem ao menos trouxe consigo nenhum kit médico. David estava preocupado em se meter em problemas, e ele queria ver se conseguiria resolver a situação antes de envolver mais pessoas nisso. Infelizmente, essa seria a pior decisão que ele poderia ter tomado. Até agora tudo estava sob controle, mas isso foi antes de William alcançar o mesmo túnel onde ele havia ficado preso antes. E assim como antes, ele ficou preso no túnel novamente.
E para piorar, dessa vez ele estava preso em uma inclinação que o deixava quase de cabeça para baixo. Quando David finalmente cedeu e chamou os serviços de emergência, os socorristas precisaram remover seus capacetes em certos pontos para conseguirem se aproximar de onde William estava. A essa altura, William já estava perdendo a consciência em alguns momentos. Um dos socorristas que foi ao local era médico, e ele se espremeu para alcançar William dentro do túnel apertado. Quando finalmente conseguiu examinar William, ele percebeu que a situação era crítica. William estava tendo dificuldade em respirar porque seu peito e barriga estavam sendo muito comprimidos pela rocha. Durante o caminho de descida, ele havia prendido a respiração para atravessar, mas agora ele estava ferido e ficando inconsciente. Então, não havia maneira dele ajudar os socorristas a tirá-lo de lá. Tudo isso combinado significou que, por um total de mais de 7 horas, William permaneceu imóvel dentro do túnel, enquanto o resgate tentava tudo ao seu alcance para salvá-lo. Finalmente, às 5 da manhã, o médico foi enviado novamente até ele, e após medirem seu pulso, não havia mais o que ser feito. William havia perdido a vida. Por volta de 12h30, seu corpo foi finalmente removido da caverna. Uma autópsia foi realizada, e os legistas determinaram que a causa do falecimento foi por asfixia compressiva, e não o ferimento em sua cabeça. Então, no final das contas, se ele não tivesse ficado preso, William teria sobrevivido. A família de William também culparia David e sua empresa pela demora em avisar as equipes de resgate. Algumas decisões foram apontadas por terem sido causadoras da tragédia. Eles entraram para explorar sem usar os equipamentos básicos de segurança, como capacetes e cordas. O grupo também não tinha nenhum kit de primeiros socorros para casos como esse. Além disso, David não devia ter deixado o grupo explorando sozinhos enquanto ele saía da caverna. E por último, David deveria ter avisado as equipes de resgate assim que soube do acidente. O resgate em uma caverna, obviamente, não é uma tarefa fácil e requer um plano inicial antes que qualquer coisa possa ser feita. A demora de David em avisar os serviços de emergência custaram 3 preciosas horas no socorro de William. Esse atraso pode ter sido o último elo da corrente, que culminou na perda da vida de William. James, por outro lado, acredita que o acidente teria acontecido, mesmo se David estivesse junto deles. Nova Gales do Sul é um estado australiano que fica no lado leste do país. Acredita-se que as primeiras pessoas a residir lá tenham chegado no continente por volta de 60 mil anos atrás. No que hoje é a Nova Gales do Sul, viviam os povos aborígenes. Eles ocupavam terras que incluíam as Montanhas Azuis, que são uma cadeia de vales profundos, cumes altos e terrenos perigosos. Entre essas montanhas, existe um enorme sistema de cavernas, conhecido como Cavernas Jenolan. A história dessas cavernas remonta a muito mais tempo do que os australianos que as exploraram, dezenas de milhares de anos atrás. Os espeleólogos determinaram que os primórdios da caverna remontam a cerca de 340 milhões de anos, tornando-se o mais antigo sistema de cavernas abertas conhecida em todo o mundo. Além das belas formações geológicas, seus túneis também são enfeitados com diversas pinturas rupestres, o que atrai milhares de turistas todos os anos. No início do século XX, a exploração e o mapeamento do sistema se expandiram muito. E as descobertas resultantes renderam à caverna Jenolan o status de sistema de cavernas de classe mundial, que inclui 40 quilômetros de passagens e mais de 300 entradas em pontos diferentes. Conforme o turismo local foi aumentando, as cavernas também receberam meios de acessibilidade para torná-las mais amigáveis aos visitantes.
escadas foram esculpidas, iluminação permanente e corrimãos foram adicionados, tornando boa parte da caverna acessível a quase todos. E com um sistema tão amplo, as cavernas de Enolan oferecem aos turistas uma variedade de experiências. As partes que foram adaptadas com recursos de segurança feitos pelo homem são conhecidas como túneis de exibição. Os turistas também podem optar por visitar 10 seções diferentes, que são menos amigáveis para turistas inexperientes. Algumas também contam com escadas e corrimãos, mas oferecem um ambiente mais natural, com a ausência de iluminação permanente. Por último, existem as cavernas de aventuras, como são chamadas, e elas são completamente inalteradas do seu estado natural. Uma curiosidade é que as cavernas de aventura são as que menos produziram emergências com turistas, apesar de serem uma opção muito mais arriscada. Na verdade, a maioria dos médicos e socorristas do local nunca foram chamados para uma emergência dentro das cavernas de aventura. Mas isso mudou no início de 2024. Na tarde de 30 de março, 6 espeleólogos do Clube de Espeleologia da Universidade Nacional da Austrália chegaram às cavernas de Enolan para uma excursão de 4 horas. Apesar de sua reputação turística, as cavernas são um destino favorito do clube, devido à sua localização e às partes intocadas. Portanto, o grupo estava bem familiarizado com o sistema, mas não com a área que planejavam explorar naquele dia. Quando chegaram, eles não perderam tempo e seguiram em direção à entrada. Durante a maior parte dessas 4 horas, eles se espremeram por túneis estreitos e contornaram seções alagadas, até alcançarem uma seção da caverna chamada Buraco de Fileira. Essa seria a última, mas a mais claustrofóbica restrição do dia. Quando o grupo chegou lá, 4 dos espeleólogos haviam atravessado, e faltava apenas Sam e Tin. Tin entrou primeiro, então ele abaixou a cabeça na abertura do túnel e começou a se aproximar lentamente da saída. Entretanto, o que eles não sabiam até entrarem nessa seção era que as paredes da passagem se estreitam cada vez mais, à medida que o túnel avança. De longe, era o túnel mais estreito que qualquer um deles já havia experimentado na vida. Mas até agora, nada estava fora do controle, e os 4 exploradores que entraram na frente haviam conseguido passar para o outro lado sem problemas. Tim estava se arrastando para frente e logo chegou a uma curva. O túnel em si já era apertado o suficiente para deixar qualquer pessoa com claustrofobia. Mas o ponto onde existe a curva é ainda mais desafiadora, mesmo para espeleólogos com experiência avançada. Atravessar essa parte exige que você prenda a respiração e rasteje com os braços junto ao corpo, usando apenas os pés para se impulsionar. Tim moveu seu corpo para combinar com os contornos da curva, mas quase imediatamente ele soube que algo estava errado. Um pedaço de rocha que se projeta da parede do túnel o prendeu no lugar. Ele tentou se contorcer para tentar se livrar, mas não conseguia ir para frente nem para trás. Em apenas alguns segundos, ele estava completamente preso. E como resultado, Sam também estava preso, porque ele vinha logo atrás dele, e essa era a única saída das proximidades. Para piorar, a posição que ele estava preso era uma das piores possíveis, porque o túnel era tão inclinado que ele estava praticamente de cabeça para baixo. Se você é inscrito aqui no canal, já sabe o quão perigoso é ficar preso nessa posição por muito tempo. Nessa posição invertida, o coração precisa bombear muito mais forte do que o normal, para manter o sangue circulando por todo o corpo. Após um longo período dessa carga de trabalho aumentada, o coração simplesmente irá parar.
e relativamente falando, isso não demora muito para que aconteça. Quando Tim percebeu que estava realmente preso no túnel, ele gritou para os outros, mas ninguém que já havia passado pela restrição conseguiu alcançá-lo. Finalmente, às 19h20, o alerta chegou aos serviços de emergência, que enviaram socorristas imediatamente para a caverna Jenolan. Assim que o líder do resgate chegou, ele sabia que seria uma tentativa extremamente complexa, devido às limitações de espaço ao redor de onde Tim estava e seu posicionamento invertido. Antes de começarem os trabalhos para libertá-lo, os paramédicos foram enviados até Tim para fornecer água para ele e ver como estava o seu estado de saúde. Enquanto isso acontecia, o líder do resgate elaborou um plano, observando o pedaço de rocha onde Tim ficou preso no túnel. Ele acreditava que a chave para libertá-lo seria lascar as partes mais apertadas. Depois, ele entrou na caverna de bruços e foi até o ponto onde Tim estava, suspenso de cabeça para baixo. Depois que ele explicou a Tim o que estava prestes a acontecer, ele pegou uma furadeira e começou a fazer buracos na parte saliente da parede de rocha. Enquanto ele fazia os buracos, a furadeira jogava poeira e lascas de rocha no rosto de Tim. Quando ele estava satisfeito que poderia começar a lascar, ele puxou um cisel e disse a Tim para ficar o mais imóvel possível. A poucos centímetros do rosto de Tim, o resgatista trabalhou sozinho, nos cofins escuros e apertados, com a vida de Tim em jogo. Finalmente, às 4h45 da manhã do domingo de Páscoa, Tim conseguiu avançar pelo buraco, após ficar preso de cabeça para baixo por mais de 10 horas. Ele saiu caminhando da caverna de Jenolan naquele dia, com Sam logo atrás dele. E apesar de sua aprovação e de quão desastroso poderia ter sido, ele e Sam estavam de bom humor. Principalmente depois de verem que a área onde estavam presos ficava a apenas 40 metros da saída da caverna. Ao menos, após se livrar da situação desesperadora, ele não precisou de muito esforço para finalmente sair da caverna e respirar o ar puro. Em 6 de novembro de 2021, os amigos George, Melissa e Mark se encontraram para um dia ao ar livre juntos. Eles partiram na direção de uma caverna, conhecida por ser a mais profunda da Grã-Bretanha e parte do sistema mais longo do país de Gales. A caverna tem quase 64 quilômetros de túneis, e a única coisa mais intimidadora do que o seu tamanho é o seu nome, que em galês significa Caverna da Fonte Escura. Ela está localizada no sul do país e sua descoberta aconteceu em 1946 por membros do Clube de Espeleologia Nacional. Por volta das 13 horas daquela tarde, os 3 amigos passaram por uma das entradas e começaram o que esperavam ser uma exploração de 5 horas. Por cerca de 20 minutos, eles rastejaram pela rede estreita de túneis em seu caminho para explorar as áreas menos visitadas, conhecidas como Low Smith e Upper Smith. Após algum tempo, eles alcançaram uma fenda que era conectada por 3 enormes rochas, que desabaram do teto da passagem em algum momento nos últimos 10.000 anos. Isso criou uma ponte que era usada para atravessar a saliência de um lado para o outro pelos espeleólogos. Os 3 amigos passaram pelas pedras sem problemas e continuaram o caminho até descobrirem que o túnel que entraram era, na verdade, um beco sem saída. Eles começaram a voltar pelo caminho que vieram, com George vindo por último. Eles chegaram na fenda com a ponte de pedras, e Melissa e Mark subiram nela e passaram sem problemas. Mas quando George estava passando pela ponte, a rocha cedeu sob seu peso. Em 1 segundo, George desapareceu na escuridão,
e o único sinal dele foi um baque alto quando ele atingiu o chão abaixo. Melissa e Mark imediatamente gritaram por ele e apontaram suas lanternas para baixo, e eles viram George deitado imóvel. Uma de suas pernas estava claramente quebrada. Esse foi provavelmente o menor dos ferimentos, porque a queda foi equivalente a um prédio de 3 andares. Os dois rapidamente decidiram que Melissa ficaria com George, enquanto Mark sairia para buscar ajuda. Melissa se deitou ao lado da saliência, chamando o nome de George, e alguns minutos se passaram antes que pudesse ouvir George gemer. Ele não estava falando coisa com coisa, mas pelo menos ele ainda estava vivo. Alguns minutos depois, ele começou a responder os chamados de Melissa e parecia estar lúcido o suficiente para saber o que estava acontecendo. De repente, embora ele gritasse de dor, Melissa pôde ver quando George virou seu corpo para que sua cabeça ficasse acima de seus pés. Quando caiu, ele pousou em uma ladeira descendente, com a cabeça mais baixa do que suas pernas. Não era um ângulo extremo, mas foi o suficiente para colocar pressão em seus machucados e tornar a dor quase insuportável. George estava claramente sofrendo de ferimentos internos, e a pressão em sua barriga tornava difícil respirar. Ainda mais horrivelmente, outro problema eram os ferimentos em sua boca. Isso causou uma hemorragia que estava enchendo suas vias aéreas e tornando difícil pronunciar qualquer palavra. Finalmente, ele se posicionou da maneira mais confortável que a situação permitia. Enquanto isso, Melissa presumiu que se George perdesse a consciência, ele poderia nunca mais acordar. Então ela começou a enchê-lo com perguntas sobre sua vida, família e trabalho. George só usava respostas de uma palavra, mas enquanto ele estivesse falando, ele estava vivo, e isso era tudo o que importava no momento. Enquanto ela estava ocupada mantendo George acordado, Mark estava correndo pelos túneis do sistema de cavernas. Acabaria levando meia hora até que ele finalmente saísse da caverna, pegasse seu celular e chamasse os serviços de emergência. Quando eles alcançaram George, ele já estava deitado lá por mais de 4 horas. E ficou imediatamente claro para os médicos que George sofreu ferimentos graves e ele precisava ser levado para um hospital imediatamente. Enquanto ele era avaliado, fora da caverna, voluntários de resgate haviam recebido a notícia do acidente e centenas deles se mobilizaram para ajudar. Em pouco tempo, mais de 300 deles chegaram, prontos para ajudar a tirar George de lá. Foi decidido que ele precisaria ser amarrado a uma prancha e carregado por toda a distância até a saída. Voltar pelo mesmo caminho que ele entrou estava fora de questão, porque as restrições e curvas fechadas ao longo do caminho tornariam isso quase impossível. Infelizmente, todas as rotas mais acessíveis eram muito mais longas do que o caminho que ele entrou, mas mesmo assim, para salvá-lo, o único plano razoável era levá-lo pela entrada superior. Eles imobilizaram a perna de George e aplicaram algumas injeções de morfina, mas claramente não foi o suficiente, já que ele gritava de dor. Finalmente, por volta das 4:30 da manhã de 7 de novembro, ele foi retirado da fenda, e sua longa jornada para o mundo exterior começou. Embora ainda houvesse grandes preocupações com os ferimentos internos, eles não podiam esperar por mais nada. George foi amarrado na prancha, levantado e empurrado em várias direções, até chegar ao grande túnel que os levaria para fora. Embora fosse o maior túnel da caverna, ainda havia várias seções que seriam um desafio. Um trecho da caverna que os socorristas teriam que atravessar era um rio subterrâneo, onde a água alcançava a altura do peito de muitos deles. Atravessar sozinho pelo rio já seria um desafio,
E eles ainda estavam fazendo isso enquanto carregavam a maca com George acima de suas cabeças. Depois disso, o resto do caminho estava cheio de poços verticais e outros obstáculos. Ao chegarem no último túnel, que por sorte era bastante largo e alto, eles formaram uma corrente humana com mais de 250 voluntários e passaram a maca de George um para o outro em direção à saída. Quando George finalmente viu o céu acima dele, às 19h45, em 8 de novembro, 54 horas haviam se passado desde que ele entrou na caverna. Ele foi colocado em uma ambulância e levado às pressas para o hospital. Quando chegou lá, a extensão de seus ferimentos pôde finalmente ser avaliada, e a lista era extensa. Além de uma perna com uma fratura exposta, o maxilar de George estava quebrado em vários pedaços, o que foi a causa do ferimento em seu rosto. Internamente, ele também teve 3 costelas quebradas, uma clavícula deslocada, o baço rompido, o pulmão perfurado e um osso quebrado no pulso. Ele acabaria precisando de diversas cirurgias no maxilar e na perna para reconstruir ambos. Mas George sobreviveu, apesar das probabilidades. Algum tempo depois, em seu relato da experiência, George disse que, em um instante, ele estava escalando a pedra para atravessar a fenda, e no instante seguinte, ele estava se debatendo no ar. Quando acordou, sabia que estava em apuros. Entre o momento da queda e a chegada ao hospital, George oscilou entre acreditar que escaparia dessa e não se importar se perdesse a vida. A parte mais dolorosa para ele, como ele brincou depois, foi ter que responder a todas as perguntas de Melissa durante horas. Ele se lembra de estar deitado ali, pensando que só queria que ela se calasse. Mas em um estado de espírito claro, ele sabia que os esforços dela foram cruciais para sua sobrevivência. Ele também não tem nenhuma lembrança da maior parte do tempo em que foi carregado na maca, mas ele se lembra com carinho do último trecho quando passou por centenas de rostos felizes que, mesmo sem o conhecer, se voluntariaram para salvar a sua vida. George finalmente se recuperou totalmente e ainda hoje dedica sua vida para aventuras em vários cenários, incluindo cavernas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essas, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você puder e quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro patrocinador, com valores a partir de R$ 2 por mês. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.